Bem-vindo a esta fascinante exploração, na interseção da história e da ciência. Neste vídeo, você descobrirá como a arqueologia e os avanços científicos confirmam a autenticidade dos relatos bíblicos. Você também verá que a vinda de Jesus foi predita 700 anos antes de ser realizada. Portanto, não hesite em nos contatar para mergulhar nessa descoberta e entender todos os detalhes. Um dia em março de 1947, um jovem árabe chamado Muhammad Ejdhib estava escalando os penhascos íngremes na costa oeste do Mar Morto. Durante sua excursão, ele jogou uma pedra em uma rachadura na rocha e ouviu um som que lembra uma cerâmica quebrada. Curioso, ele entrou em uma caverna e encontrou vários jarros de terracota, um dos quais havia sido quebrado por sua pedra. Lá dentro, ele descobriu um pacote de fragmentos de couro desgastados e fedorentos. Mais tarde, ele voltou com membros de sua tribo, e eles desenterraram cerca de 40 jarros semelhantes na mesma caverna, todos contendo rolos de pergaminho em más condições. Esses documentos ficaram famosos como os manuscritos do Mar Morto. Desde essa descoberta, escavações metódicas foram realizadas nas cavernas circundantes, permitindo que muitos outros manuscritos fossem encontrados, principalmente textos do Antigo Testamento. Não demorou muito para que os especialistas percebessem que tinham diante de si uma coleção excepcional de manuscritos bíblicos, muito mais antigos do que qualquer coisa que havia sido descoberta até então. Após as escavações realizadas em 11 cavernas, 4 categorias principais de escritos foram desenterradas. A primeira categoria inclui escritos apócrifos já identificados por meio de traduções, como o Livro dos Jubileus. Escavações revelaram fragmentos hebraicos de 9 manuscritos deste livro. O segundo diz respeito aos escritos do Novo Testamento. Entre eles, o fragmento 7:5 foi interpretado pelo professor O'Callaghan como um antigo manuscrito do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, atribuído a Marcos. A terceira categoria diz respeito aos escritos não bíblicos, relacionados à comunidade dos essênios, também conhecida como Comunidade da Aliança. Entre esses escritos estão várias cópias da Regra da Comunidade e do Documento de Damasco, já conhecidos através de cópias medievais. Esses textos relatam a história dessa comunidade. Além disso, vários manuscritos do livro de Daniel também se enquadram nessa categoria. Por fim, o quarto reúne os textos do Antigo Testamento, entre os quais está o famoso Grande Rolo de Isaías, que estará no centro de nossa análise neste vídeo. Este manuscrito notavelmente bem preservado foi copiado entre 125 e 100 AC. O Estado de Israel ergueu um santuário dedicado, chamado Casa do Livro, dentro do Museu de Israel em Jerusalém, para preservar este precioso documento. Veremos agora o conteúdo do Rolo de Isaías, um dos manuscritos mais notáveis descobertos. O livro de Isaías foi copiado muitas vezes ao longo dos séculos. Antes da descoberta nas cavernas de Qumran, a cópia mais antiga conhecida data apenas do século X DC. Mas um dia, em uma dessas cavernas, um pergaminho notável foi encontrado. Um manuscrito de couro, montado a partir de tiras costuradas, contendo todo o texto de Isaías. Este rolo tem cerca de 7,20 metros de comprimento e 30 centímetros de largura. O que torna essa descoberta extraordinária é que os especialistas concordam que este manuscrito é datado de antes do ano 100 AC. Portanto, precede em mais de 1000 anos a cópia mais antiga que se conhecia até então. Após um estudo aprofundado, descobriu-se que essas duas versões, separadas por 11 séculos, eram idênticas. Isso cria confiança de que essas cópias refletem com precisão o texto original. Analisemos, portanto, esses escritos que datam de vários séculos antes de nossa era, iluminados pela ciência, que revelam muito sobre a vinda do Messias, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Isto permitir-nos a apreciar toda a riqueza profética daquilo que justamente se chama profecia de Isaías. Quando Jesus começou a proclamar sua mensagem de paz e amor, ela não correspondia de forma alguma à imagem que seus contemporâneos tinham do Messias. Para os judeus daquela época, o Messias seria um rei poderoso, um conquistador e um libertador. Eles esperavam há séculos por aquele que viria para liderá-los, levantar um exército, expulsar os romanos e restaurar a glória passada de Israel, a do reinado de Davi e Salomão, da qual eles mantinham uma memória idealizada. Agora, o que eles viram em Jesus de Nazaré
Um simples professor itinerante cujas palavras e comportamento não poderiam de forma alguma ser associados a um líder militar ou a um agitador político, ele é ouvido dizendo, como Mateus 5, versículos 3 a 7, Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Os combatentes da resistência judaica, ansiosos para ver o glorioso dia de Israel, podem ter encontrado nessas palavras uma fonte de esperança. Mas o que eles poderiam esperar desta declaração? Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Sua esperança deve ter se dissipado quando o ouviram proclamar no versículo 10. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. E o golpe fatal foi desferido contra eles quando ele disse nos versículos 38 e 39 do mesmo capítulo: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. E novamente nos versículos 43 e 45. Ouvistes que foi dito. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. É inegável que essas palavras carregavam uma dimensão revolucionária. No entanto, esse não era o tipo de revolução que os judeus esperavam, especialmente porque eles a ouviriam declarada novamente, como João 10, versículo 11 indica. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Um Messias pronto para morrer era inconcebível para eles. É com um misto de raiva e frustração que eles acabarão, um pouco mais tarde, exclamando: Crucifica-o, que ele seja crucificado. Lembre-se, no entanto, de seu último encontro com seus apóstolos, de acordo com Mateus 26, versículos 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, entregou-o aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Jesus estava, portanto, plenamente consciente de que tinha vindo para oferecer a sua vida e de que este sacrifício era indispensável. Não lhes havia dito alguns dias antes, conforme registrado em Mateus 20, versículo 28. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Vamos agora examinar os escritos do livro de Isaías, escritos 700 anos antes da vinda de Jesus, e compará-los com os relatos de sua vida registrados nos Evangelhos. Com efeito, é precisamente este aspecto pouco conhecido de Cristo, o do servo sofredor, que Isaías tinha anunciado muito antes da sua vinda. Mais de 7 séculos antes dos acontecimentos, o profeta expressou essa verdade. No capítulo 52, versículo 13, ele diz: Vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Então, no capítulo 53, versículos 2 a 3, ele continua com estas palavras: Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos, e o profeta descreve assim uma figura que ele não conhece pessoalmente, mas que estava destinada a vir. Foi pelo Espírito de Deus que ele foi inspirado a anunciar essa realidade ainda futura. Quanto a nós, sabemos reconhecer aquele que ele descreve. É aquele a quem João chama, no capítulo 1, versículo 11, a luz e a palavra. Essa luz veio de entre os seus, mas rejeitada por eles. Mais tarde, o apóstolo Paulo, falando aos judeus de Antioquia em Atos 13, versículo 27, explicaria:
O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles o condenaram e, ao fazê-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Assim, o Messias veio exatamente como o profeta havia predito. Mas, como Isaías havia predito, foi mal compreendido e rejeitado. No capítulo 53, versículos 4 a 6, Isaías escreve: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Não se pode deixar de ficar impressionado com o caráter profundamente evangélico desta passagem. É tão semelhante às narrativas do Evangelho que foi apelidado de Quinto Evangelho. No entanto, essas palavras foram escritas mais de 7 séculos antes de Mateus, Marcos, Lucas e João escreverem seus testemunhos. Este texto exprime com notável clareza o significado da morte de Jesus, vista através dos olhos de um profeta, que deve ter se perturbado com o significado dos seus escritos. O apóstolo Pedro esclarece esse ponto em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 11. Ele explica que os profetas procuraram entender o tempo e as circunstâncias marcados pelo Espírito de Cristo dentro deles. Pedro disse: buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. E lembre-se dos maus tratos que Jesus sofreu, a zombaria, os espancamentos, os insultos e a crueldade dos soldados. Lembre-se de sua submissão silenciosa diante dessas provações, até sua morte. Sinta, como eu, uma profunda emoção ao descrever esses eventos séculos antes de acontecerem. Em Isaías 53, versículos 7 a 8 está escrito: ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. E poderíamos nos aprofundar nesse tópico explorando outras profecias que descrevem com igual precisão Jesus Cristo, o Messias e Salvador. Esses textos anunciam seu nascimento milagroso. Isaías 7, versículo 14. O lugar de sua vinda ao mundo conhecido séculos antes. Miqueias 5, versículo 1. Até detalhes como a partilha de suas roupas e o sorteio de sua túnica. Salmo 22, versículo 19. Ou o piercing de suas mãos e pés. Salmo 22, versículo 17. Essas profecias demonstram que a Bíblia não é uma obra como qualquer outra. É verdadeiramente a palavra de Deus, um guia divino para a humanidade. Não negligencie esta fonte essencial de luz para a sua vida. E não corra o risco de perder o que é fundamental. Para concluir, aqui está uma imagem particularmente impressionante. Em Lucas 4, versículos 16 a 17, é relatado que Jesus, a caminho de Nazaré, entrou na sinagoga no sábado, como era seu costume. Ele se levanta para ler e recebe o pergaminho do profeta Isaías. Em Hebreus 10, versículo 7, está escrito: então eu disse: aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Agora vamos voltar a Lucas 4, versículos 17 a 21. E ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Jesus representa o cumprimento das profecias das Escrituras. Sua chegada foi anunciada em textos escritos cerca de 700 anos antes de seu nascimento, cuja autenticidade foi comprovada cientificamente. Essas previsões estão em perfeita concordância com os escritos do Novo Testamento. Além disso,
Testemunhos históricos de fontes não cristãs reforçam a credibilidade dos relatos bíblicos. Entre essas fontes está Tácito, um historiador romano que em seus anais escritos por volta de 116 d.C. menciona Cristo sofrendo sob Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Tácito, ao descrever as origens do movimento cristão em Roma, indiretamente fornece confirmação da cronologia do Novo Testamento e da execução de Jesus. Além disso, testemunhos históricos de fontes não cristãs reforçam a credibilidade dos relatos bíblicos. Entre essas fontes está Tácito, um historiador romano que em seus anais escritos por volta de 116 d.C. menciona Cristo sofrendo sob Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Tácito, ao descrever as origens do movimento cristão em Roma, indiretamente fornece confirmação da cronologia do Novo Testamento e da execução de Jesus. Outra fonte notável é Flávio Joséfo, um historiador judeu, que em sua obra Antiguidades Judaicas, refere-se a Jesus chamado de Cristo e enfatiza sua sabedoria, bem como sua virtude. Esses escritos de Joséfo não apenas confirmam a existência histórica de Jesus de uma perspectiva não cristã, mas também complementam os relatos bíblicos de sua influência e as circunstâncias de sua execução. Ao examinar as profundas conexões entre as antigas profecias de Isaías e a vida de Jesus Cristo, validadas tanto pelos escritos bíblicos quanto por fontes históricas externas, fica claro que a profecia e seu cumprimento estão intimamente ligados na fé cristã. Esses elementos não apenas enriquecem nossa compreensão, mas também fortalecem os fundamentos da crença cristã em Jesus como o Messias divino. Acreditamos firmemente que fizemos a escolha certa ao aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Oramos para que você permaneça apegado a essa graça extraordinária até o dia abençoado de seu chamado celestial. Para aqueles que ainda não tomaram essa decisão, saibam que esta é a escolha mais importante que um ser humano pode fazer nesta terra, pois abre o caminho para a vida eterna. Oramos para que você confesse com sua boca que Jesus é o Senhor, e creia em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, para que você possa ser salvo. Pois é crendo com o coração que se obtém a justiça, e é confessando com a boca que a salvação é alcançada, como diz a Escritura, quem nele crê não ficará desapontado. Se este momento foi uma bênção para você, sinta-se à vontade para curtir este vídeo, compartilhá-lo para encorajar outra pessoa e deixar um comentário. Lembre-se também de se inscrever para continuar a nos acompanhar nesses momentos de partilha, ensino, edificação e revelação, enquanto nos preparamos com alegria para este dia glorioso de nosso chamado celestial.